Olá, minha querida! Tudo bom? Eu que falo boa noite primeiro, você invadiu. Semana passada eu não estava aqui, gente. Eu vou falar boa noite para você. As honras da iniciação. Semana passada eu não estava aqui e agora ele já acha que ele é só dono do programa sozinho. Como é que é? Boa! Não é assim, é boa noite. É assim que começa. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos falar hoje no nosso programa Anote aí sobre o Metrofera. Vamos entender o que é isso. 21º episódio Deixa eu dar uma nota aí. do nosso Anote Aí. Aguardem nas próximas edições, teremos convidados especialíssimos aqui. Nossa! Não percam por esperar, realmente, candidatos especialíssimos aqui nas próximas edições. De peso. De peso, realmente estaremos aqui. Mas hoje, gente, nós estamos aqui falando com vocês. Opa, já temos aqui comentários, vamos lá. Oi, Tereza Brita, como vai? Seja bem-vinda. Espero que você goste da nossa abordagem aqui de hoje, ok? Bom, Má, a gente resolveu fazer aqui uma abordagem de um treinamento que nós estamos desenvolvendo, que vai ser o OT Experience, mas que a gente tem um conceito que a gente quer trabalhar aqui rapidamente com vocês hoje. A edição 21ª do Anote Aí fala sobre um método que nós desenvolvemos chamado FERA. A palavra FERA, na verdade, é uma sigla. F-E-R-A. Tem um significado que nós vamos explicar aqui rapidinho. O método FERA nada mais é do que o jeito que a gente aprendeu que faz com que o aprendizado das pessoas seja maximizado ao máximo. Para você aprender alguma coisa, seja o que for, há que ter um método de aprendizado. Opa, quem mais está aqui? Verinha, como vai, Vera? Seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui. E esse método de aprender de maneira eficaz passa por 4 etapas. A etapa do F, a etapa do E, que é nossa especialidade, a etapa do R e do A, que não depende mais do agente externo. Então, se você seguir o método FERA, você vai absorver muito melhor os conteúdos que você quiser e vai fazer com que esse aprendizado se transforme em algo efetivo e próspero. Efetivo e próspero. O Rafael está aqui. Seja bem-vindo, meu irmão. Então, eu acredito que esse método que nós utilizamos de maneira muito clara aqui na nossa vida e que também aplicamos isso, pelo menos até onde nos cabe, na Olho de Tigre e na Gauss também, você poderá entender aqui qual que é a nossa estrutura de raciocínio para você compreender esse ponto aqui, tá bom? Então vamos lá. Olha quem está aqui, olha quem está aqui. Ai, que lindo. Claudelino, como vai? Beijo. Boa noite. Em Foz do Iguaçu, mas em São Paulo hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Espero que você goste. O mundo inteiro. Presta atenção aqui no que a gente vai dizer, que é um assunto bem importante que vai fazer você mudar o seu jeito de aprender. Então, a primeira coisa, né? Vamos começar no F, Má? F do que é, Má? De ferramentas. É claro, tudo que... Primeiro, deixa eu só fazer um adendo aqui. Tá. Tudo que a gente vai falar aqui para vocês é a base, uma base, mas bem base, de todo o trabalho que a gente faz. Mas segue uma parte dessa metodologia. É o primeiro passo para você que nunca ouviu falar em comportamento, que quer entender um pouquinho mais como que é, como não é, como funciona. Então, nós vamos começar pelo F, que são as ferramentas que você tem que ter e as ferramentas que você precisa acessar para começar a entender um pouquinho de como é o seu comportamento ou como são os comportamentos das pessoas em relação a tudo que você está vivendo. Então, veja, nesse sentido, o F talvez seja a única coisa que a maioria das pessoas adota. O F tem a ver com ferramentas que são, na verdade,
qualquer iniciativa estruturada de absorção de conhecimento. Quais são as ferramentas que a gente tem para absorver um conhecimento? Você pode assistir esse vídeo, isso é uma ferramenta. Você pode assistir uma aula presencial com alguém, isso é uma ferramenta. Você pode assistir uma palestra, isso é uma ferramenta. Você pode ler um livro, é uma ferramenta. Sim. Ou seja, é um método que você considere mais adequado como iniciação do contato com aquele conhecimento. Ok? Quando você se propõe a ler um jornal, é uma ferramenta. Quando você se propõe a ler uma revista, é uma ferramenta. Quando você se propõe a assistir um vídeo, é uma ferramenta. O grande problema é que as pessoas entendem que acessar esta ferramenta, seja ela qual for, é o único meio de absorver aquele conhecimento. Então, eu assisto uma aula, leio um livro e, a partir dali, procuro memorizar aquilo que eu assisti de maneira a absorver o conteúdo da melhor forma possível. As ferramentas, é um plural, elas são muito importantes, mas ela caracteriza o primeiro F da fera. Se você só assistir vídeo, só ler o livro, só assistir a palestra, só fazer um curso, só utilizar do F, que são diversas pluralidades das possibilidades, isso não vai te fazer nem absorver o conhecimento, nem tampouco fazê-lo retornar por meio de algum benefício. Não se transforma um conhecimento em efetividade e prosperidade. A gente costuma dizer que no passado, e a Márcia complemente depois, no passado, a gente fazia um curso, absorvia o conhecimento, recebia um certificado de participação desse curso e publicava lá no seu LinkedIn ou no seu próprio currículo vitae que você tinha feito aquele curso. E hoje não interessa mais o curso que você fez. O importante é o que você fez com o curso que você fez. É o que você fez com o curso que você fez. Se você fez um curso e não colocou o E, o R e o A em ação, vocês vão entender o que é, era melhor não ter feito o curso, não ter acessado aquela ferramenta, não ter manipulado aquela ferramenta. A ferramenta é o primeiro passo para a absorção efetiva e próspera de um conhecimento, mas está muito distante de ser a única coisa que precisa ser feita. E a maioria das pessoas se prontifica a se dedicar muito à ferramenta. Quando eu estudo, por exemplo, um livro, eu estou no F ainda, eu não estou fazendo nada diferente do F. Quando eu presto atenção, rabisco, faço as minhas anotações, os meus apontamentos, quando eu assisto um vídeo, você que está me assistindo aqui, por mais atento que você esteja naquilo que eu esteja falando, anote, ele reflete um uso intensivo do F. Mas nem começou o E, nem começou o R, nem começou o A. Não é uma abordagem da fé. Não é isso, Mar? Olha, vou dar uma metáfora aqui, que é um exemplo muito simples. A tesoura que a gente tem aqui, tem uma tesourinha aqui, ó, ela é uma ferramenta. Você conhece a ferramenta e fala, poxa, a tesoura é legal, ela corta, tá? Mas onde você vai fazer o uso dela? Qual o benefício que você vai ter com ela? E quantas pessoas vão se beneficiar daquilo que você está fazendo? Se você não souber para quem você vai... Como você vai usar essa ferramenta? Para que você tenha o maior e melhor retorno possível perante aquilo, de nada vai adiantar. Não adianta você ler 400 mil livros que estão na moda, porque tem um monte de livro na moda, livro de autoajuda, todo mês sai uns 10. Se você não aplicar nenhum e não fizer nada com aquilo, e não ensinar ninguém, e não ser exemplo para ninguém, de nada vai adiantar. Você pode ter 2.435 ferramentas ao seu favor, e você não vai ter retorno algum, porque você é uma pessoa, que a gente diz aqui, uma pessoa que adora acumular só. Acumular conhecimento, mas não compartilha, não desenvolve, não envolve pessoas em relação a isso. Então, de nada adianta você conhecer a ferramenta se você não souber usá-la. E veja, eu vou ler esse livro.
rabisco, anoto do lado, fico fera nesse livro, fico absolutamente capaz de responder a qualquer pergunta que você me faça sobre esse livro. Não saiu do F ainda. Um conhecimento exacerbado sobre este livro, porque eu estou me referindo a uma ferramenta, nem tocou no E, nem tocou no R e nem tocou no A. Ok? Portanto, de que vale você mostrar que manja desse livro com uma prova que você faça? De absolutamente nada. Embora você regozije-se por saber o conteúdo daquele livro, não se transformou em algo que trará para você efetividade daquele conhecimento e prosperidade, que é aquilo que a gente quer que você absorva. Um exemplo que acontece com a gente aqui, a gente já ouviu muito, é assim, poxa, eu fiz um curso que mudou a minha vida. A gente estava com uma pessoa, um casal, eu falei assim, olha, eu fiz um curso que mudou a minha vida. A esposa falou assim, não percebi. Será que mudou? Esse é um exemplo que aparece para nós toda hora, esse tipo de coisa. Eu quero só reforçar aqui, você que... Opa, mais um aqui, colega que chegou. Seja bem-vindo, Augusto. Seja bem-vindo, privilégio ter você aqui. Ou seja, qualquer vídeo que você assista, qualquer livro que você tenha lido, qualquer palestra que você tenha assistido, qualquer filme, qualquer coisa da qual você possa se debruçar naquilo para estudar, é apenas o F da fera. É apenas o F da fera. Tá claro? Então, por exemplo, você que faz um curso, uma pós-graduação, a pós-graduação inteira, os 2 anos, a graduação inteira, todos esses mecanismos são ferramentas. Ok? O ensino fundamental é ferramenta, o ensino médio é ferramenta, o ensino superior é ferramenta, a pós-graduação é ferramenta, o mestrado é ferramenta, o doutorado é ferramenta, a livre docência é ferramenta, o livro é ferramenta, o vídeo é ferramenta, a palestra é ferramenta. Tudo é ferramenta. Ok? E por mais que você seja obstinado, sabe aqueles caras que são estudiosos, que ficam ali em cima da literatura muito, os gênios que se especializam naquela ferramenta, se aprofundam naquela ferramenta, eu ainda estou no F. Sequer passei pelas demais letras. Talvez cabe aqui a gente falar como nós aqui encaramos as ferramentas, né? Acho que fica uma boa dica. Aqui, quando a gente se propõe fazer algum curso, eu, Pavani, aqui, a primeira coisa que a gente faz, a pergunta, isso é um investimento ou não? Porque se é investimento, eu preciso de retorno em relação a isso que eu estou estudando. Eu vou considerar isso só um curso porque eu quero aprender um pouquinho mais, ou é um investimento para eu compartilhar, então, e é um investimento. Todo investimento, a gente espera um retorno. Então, e aprendizado e tudo mais. Então, como você considera as suas ferramentas? Investimento ou só mais um cursinho para botar no currículo? Primeira reflexão. Tá. Então, veja, tá claro o que é ferramenta? Se você entendeu o que é ferramenta, então a gente já pode passar para o segundo, que é a nossa grande diferença. Percebe que a ferramenta ela exige um agente externo? A ferramenta exige um agente externo, porque o livro alguém escreveu. Quer dizer, há uma iniciativa sua para comprar o livro, mas depende de um agente externo. Ou seja, o podcast alguém gravou e assim vai. Alguém tem que escrever o livro, alguém tem que dar aula, alguém tem que gravar o vídeo. Quer dizer, você agora aqui, que está acessando esse nosso vídeo como uma ferramenta, o agente externo somos nós. Alguém tem que produzir o conteúdo para você beber. Ok? E toda ferramenta é produzida por um agente externo. Ok? Toda ferramenta é produzida por um agente externo. Você só vai lá e se abebera daquele conteúdo com muita ou pouca dedicação, mas por mais... O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, por maior que seja a dedicação que você tenha, em não qualquer ferramenta, é só o F do ferro. Tá? Não é o suficiente. É isso aí. Dito isto, vamos passar um institucionalzinho rápido aqui, só para a gente entrar no querido... No E do nosso querido fera, ok? Um institucionalzinho rápido para vocês. Falando sobre o nosso método de TIG de desenvolvimento humano, vamos falar sobre especificamente o OT Elements. OT Elements.
Beleza. Institucionalzinho do OT. O OT Elements é uma ferramenta. É um curso que você acessa, se dedica com mais ou menos dedicação, está acessando uma ferramenta. Bom, agora, vamos falar do E do Fera. Se o F é ferramentas, a gente já falou bastante sobre ele, o E é aquilo que você precisa fazer antes de adotar o conhecimento. Ok? Você precisa, é o E de experiência ou experienciar. O que é isso? Não é aplicar o conhecimento. Aplicar é o A do Fera, nós vamos ver lá no final. Sim. Experienciar nada mais é do que a degustação prática daquele conhecimento em ambiente de laboratório. Ok? Na verdade, o E também pode ser de estar disposto a viver alguma coisa. Tem gente que não está disposta. O primeiro passo é estar disposto. Se você não está disposto, você não vai fazer o E da experiência. Não. Porque a experiência é como é que eu saio do passivo de estudar e saio e faço uma experiência com aquele conhecimento. Por exemplo, quando numa aula de matemática o professor termina a exposição, você estuda a exposição, mas ele te dá um exercício para você fazer, isso é experiência. Ok? Não é aplicação ainda, porque aplicação é um conceito um pouquinho mais profundo, nós vamos ver lá, é no A do Fera. A experiência é um teste prático, ok? Em ambiente de laboratório, portanto, é planejado aquilo. Se você errar, ele tem características didáticas que valorizam esse erro, para você aprender com esse erro. Sim. A experiência nada mais é do que uma oportunidade monitorada de experimentar aquele conhecimento que você adquiriu pela ferramenta. Essa experimentação, ela é tão ou mais importante do que a absorção do conhecimento via ferramentas. Ok? Por exemplo, se você lê um livro e você acessou o F, ok? O que eu vou fazer para experimentar esse conteúdo aqui? Normalmente, sozinho, você não consegue fazer isso, porque seria a aplicação, efetivamente. Eu não estou me referindo à aplicação. Por isso que a experimentação ainda exige um agente externo. Eu teria, por exemplo, o OT Elements é uma ferramenta. O OT Paragon, que é uma continuação do OT Elements, é uma ferramenta. O OT Science, que é um curso sobre neurociências e a base científica de nosso método, é ainda uma ferramenta. Agora, o OT Extreme, não tem nenhum conceito que nós damos lá mais. É experiência pura. É só experiência. Quer ver um exemplo tranquilo de experiência? Um curso de oratória. Nós fizemos um curso de oratória. E o curso de oratória, durante o curso de oratória, não tem jeito. Ou você vai lá falar e vai aprender com as ferramentas que ele está dando, você vai aprender tudo como tem que se portar, como, né, o gesto da mão, o gesto do pé, a entonação de voz, mas primeiro teste que ele fala assim, vem aqui. Se você não for lá na frente, experiência. Por exemplo, uma outra formação que a gente fez, o Practitioner em PNL. Você tem o Practitioner em PNL é o F e o E o tempo todo. Eu tenho um conceito absorvido por aula tradicional, aula. Sim. Mesmo que a aula não seja tradicional, ainda é F. Aula é F. Tem professor falando, apostila, estudo, debate, tudo isso. É F. Agora, tem uma hora ela fala assim, vamos experimentar. E um conceito, por exemplo, o conceito de rapport, o conceito de âncora, por exemplo, você sabe o que é, aprende o que é, a abordagem teórica está muito tratada via as ferramentas, agora nós vamos experimentar o que é a âncora. Você percebe isso, a gente está falando de curso, mas se a gente falar isso dentro de uma organização, dentro de uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu queria fazer alguma coisa para os meus funcionários. Propõe uma conversa, propõe cada um deles fazer uma apresentação, propõe cada um deles na semana falar um pouco
Hoje é você que vai fazer uma mensagem para os outros. Propõe cada momento, uma vez por semana, um deles está à frente para dar uma mensagem de um parâmetro de como que está o comércio, de como que está o negócio, de quais são as metas para esse mês. E aí você vai colocando esses funcionários à frente, né, no ambiente, numa sala, mas dá. Mas a gente tem que tomar cuidado para não confundir a experiência com a aplicação. Porque o que você deu de exemplo pode ser a aplicação efetiva de um conceito. Não podemos confundir isso. A experiência, ela é um ambiente cujo erro não configura nenhum tipo de dano. Pelo contrário, o erro da experimentação é uma forma de aprender. Por isso que eu estou fazendo a experimentação. É um ambiente de laboratório, é um ambiente de treinamento, é um ambiente de absorção ainda do conhecimento. Infelizmente, muitas pessoas se limitam ao aprendizado por meio da ferramenta. Tá. Ok? E não passa, por exemplo, se eu ler esse livro aqui e não fizer nada de experimentação para viver algumas coisas aqui, eu não terei vivido o E. O que eu falei aqui, o que eu queria terminar aqui, a maioria dos cursos que as pessoas fazem limitam-se ao F e não dão um E. Por exemplo, a Live University, que é a universidade que eu tive a oportunidade de trabalhar, ela tem uma prática muito clara. Toda aula ela tem que ter o E. Ela tem que ter o E. Se não tiver o E, não é aula da Live University. Por quê? Porque o aluno precisa absorver um conceito pela ferramenta, seja a aula, seja o livro, seja a referência, seja o vídeo, seja o que for. Então, ele acessa com profundidade as ferramentas, mas há um período da aula, metade dela praticamente, um pouquinho menos, onde você vai experimentar. Você percebe que ainda eu estou na aula, É um ambiente que pode errar, porque o erro será um elemento do aprendizado. Mas é uma experimentação em ambiente de laboratório, é uma prática daquele conceito, diante do qual eu vou conseguir instrumentos para fazer o R da fera. Mas está claro o que é a experimentação? Se você faz um curso que não tem a experimentação como parte do seu método, ele é um curso incompleto. Ok? Por quê? Embora, por exemplo, o OT Elements é só o F. O OT Paragon é só o F. O OT Science é só o F. Mas o OT Extreme e o OT Essence são experiências. E é por isso que a gente fala do método como um todo. O método cumpre perfeitamente a fera. Não menos... só isso. Deixa eu me recolocar aqui, então. Essa semana, semana passada, na quinta-feira passada, a gente deu o OT Corporate para uma empresa. Por isso que eu falei da empresa aqui. É uma experiência. O OT Corporate, ele pega a equipe dele, leva para um hotel e a gente passa manhã não, né? Na parte da manhã. De manhã a gente fala conceito e à tarde a gente vive a experiência. Exatamente. É isso. Ou seja, o OT Corporate é um evento corporativo que a gente faz e que na parte da manhã é só F. É só F. A gente fala F. A tarde é só E. E as pessoas amam, as pessoas adoram, acham sensacional, mas não terminou. Agora, quer dizer, o acesso a um conteúdo, pessoal, ele é formado pelo F adicionado ao E. Não pode ter só o F. E é muito comum, muitos que estão assistindo a gente aqui, infelizmente, estão avassalados, né, arrebentados de Fs, de ferramentas. Sim. E não experimentam nada do que aprenderam. Postam lá no Instagram um trecho de um livro que leu. Eu vejo isso muitas pessoas fazendo. Olha que legal esse conceito. Conceito absorvido e compartilhado, mas não experimentou aquilo. E não é fácil experimentar um conceito. Por isso que tem que ser ainda um agente externo oportunizando a experimentação de um conhecimento. Acho que a primeira coisa que acontece na experiência... Peraí. Deixa eu só completar isso aqui. Esse livro aqui, por exemplo, o que o autor sugere às vezes? Entra no site e faça um exercício. Ou até Elements, por exemplo. Você tem 30 videoaulas, uma videoaula para cada
capítulo da nossa lei, das nossas leis. E depois, no finalzinho, o que a gente tem? Uma atividade de reflexão ativa. O que é o ARA? É a UE. É a experimentação daquele conceito. Tem que ter essas duas coisas. Senão não acabou a absorção do conhecimento. Não adianta você estudar esse livro até ficar craque e ter ele na ponta da língua. Fazer isso é só o F. Para fazer o E, eu preciso experimentar isso. E não é um conceito tão simples. Eu preciso exercitar, experimentar. E muito provavelmente é um agente externo que vai dar para você a sua estruturalidade de experimentação. Ok? Nós temos muita preocupação com isso. Dar um conceito e fornecer uma alternativa de experimentação. De posse dessas duas coisas, aí sim você pode ir para o R da fera. Diga, Má. Então, deixa eu fazer uma colocação aqui. O E, o que eu ia falar aqui é que o E ele vai exigir de você talvez uma coisa que você se incomode, vai exigir que você saia da sua zona de conforto, porque toda vez que você entra no E, você tem que você vai ter que superar alguma coisa ou procurar desenvolver algo novo de uma coisa que você nunca fez na vida. Então, o E, ele exige uma entrega muito grande, certo? Sim. Por exemplo, quem assiste o OT Elements gosta muito de assistir as primeiras partes de cada capítulo, que são Fs. Quando a gente fala, vai lá e faz a RA exige um tempo de dedicação extra assistir a aulinha. Mas é ela que caracteriza o E. O E, senhores, se eu pudesse dar uma importância do F e do E, 30% é F, 70% é E. Sim. 70% é E. A gente inverte completamente. Tem gente que é 100% F e nada de E. Nada de E. Isso é um conceito pedagógico, andragógico, eutagógico, mas é um conceito que a gente entendeu que faz toda a diferença no aprendizado. Se você só gosta de acessar a aula, ler o livro e não partir para a experimentação daquele conceito, você está muito aquém do que a gente chama de fato de aprendizagem efetiva e próspera. Principalmente próspera. Que é muito triste ver uma pessoa que conhece muito sobre um assunto, mas tem pouca experimentação sobre aquele assunto. Fechou? Tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar da experimentação? Então, não. Só para concluir, né? A ferramenta precisa de um agente externo, é ele que concebe o conhecimento para você acessar, e a experimentação também precisa de um agente externo, porque é esse agente externo que cria uma oportunidade em laboratório para você experimentar o conhecimento. Ok? Então, raras são as vezes que você vai fazer a experimentação sozinho. Se um livro é uma ferramenta, mas esse livro especificamente permite que você visite um site e experimente alguns conceitos. O site do autor. Beleza, isso é experimentação. Ele trouxe a ferramenta, mas trouxe uma oportunidade de experimentação. A maioria das vezes, as ferramentas nem sempre oportunizam uma alternativa de experimentação, o que, para nós, é uma falha do aprendizado. Tá claro? Beleza, Má? Sim, é que eu estava respondendo uma mensagem aqui, desculpa. Perfeito. Agora, vamos fazer um institucional do OT Extreme, que é pura experimentação, para a gente entrar no R da fera. Okay? A mensagem que eu estava respondendo era uma pessoa que vai viver experimentação semana que vem. Então, meu telefone fica aqui. Essa semana é uma loucura e a semana que vem também. E as pessoas estão me perguntando coisas aqui. Perdão. Beleza, vamos lá.
Isso. Então, nós falamos do F da fera e do E da fera. Deixamos claro que essas duas coisas precisam ser vividas, serem acessadas, para que o conhecimento seja considerado absorvido. Ok? E isso, tanto as ferramentas como a experiência, são agentes externos que são importantes para que a gente se submeta a eles. Agora, o R e o A da fera não tem nenhuma conexão com o agente externo. Depende única e exclusivamente de você. Não tenho mais poder de fazer o R nem o A. Ou seja, se nós aqui na Olho de Tigre, ou pela Gauss, ou qualquer elemento que tenha um conteúdo para passar, eu posso oportunizar para você o F e o E. E você se dedica ou não a essas duas possibilidades. Agora, o R e o A não depende de mim, não depende da Márcia, não depende de um agente externo. Depende única e exclusivamente de você. Vamos ao R, então. O R é o R de reflexão. Reflexão. É momento de você juntar o que você absorveu com a ferramenta, agregar ao que você absorveu com a experiência e refletir para tirar as suas próprias conclusões, protagonizando-se com autonomia para chegar às suas conclusões. Fazer o R só com o F, cagada. Não é suficiente o aprendizado do F para refletir. Não bastou. Fazer o R só com a experimentação, cagada. Porque você não tem a base estruturante do conhecimento experimentado. Eu preciso fazer a reflexão posteriormente ao F e ao E. As duas coisas estão bem massageadas, estão bem manipuladas. Bom, é agora que você tem suficiente maturidade daquele conhecimento para refletir. E essa reflexão vai te fazer adeso totalmente a esse conhecimento ferramentado ou experimentado, adeso parcialmente, ou simplesmente não adeso. Sim. Não adeso. Então, por exemplo, quando eu vejo pessoas se posicionarem sobre alguma coisa, e eu pergunto, como que você adquiriu essa conclusão? E ele não me mostra um F, nem um E, como é que eu vou respeitar a opinião dessa pessoa? Não tem lastro em F e E. Não tem lastro. Eu só respeito a opinião de alguém quando essa opinião é lastreada num F e é lastreada num E. Ok? Mesmo que seja parcial esse lastreamento. Mas eu entendo, pelo menos, aquela reflexão é fruto, decorrência daquele que teve a... Por exemplo, vamos dar um exemplo religioso que é bem simples. Eu só posso permitir que você tenha uma opinião sobre religião se você leu alguma coisa sobre o assunto, vamos imaginar a ferramenta Bíblia, e experimentou a Bíblia em algum grau em ambiente de laboratório. Muito bem. Fez as duas coisas? A minha reflexão é: sou membro dessa denominação religiosa que segue a Bíblia e fruto da minha experiência com a Bíblia. Isso é perfeito. O que você vai fazer para refletir, continuar refletindo? Eu li a Bíblia, experimentei a Bíblia. Então é legal que eu leia o Alcorão e experimente o Alcorão. Que eu leia os Vedas e experimente os Vedas, para que eu, quanto mais F e E diferentes e até antagônicos eu acesse, mais instrumentos eu terei para refletir e me posicionar com mais mecanismos. Imagine que você queira defender a Bíblia e você leu o Alcorão e leu os Vedas. Você vai ter mais argumentação para defender o que você acredita. Certo? Não faz sentido você refletir e concluir alguma coisa fazendo apenas o F ou apenas o E. Ok? É importante os dois. Então, eu, por exemplo, tenho posicionamentos na vida. A Márcia tem, você que está nos escutando também tem. Agora, eu quero que você reflita.
Poxa vida, essa minha opinião sobre algo, ela é fruto de qual F? O F meus pais, por exemplo. A ferramenta, o convívio com os meus pais, eles me deram instruções formais. Agora, pode ser apenas a experiência de lidar com os meus pais. Não pode haver só a experiência ou só a ferramenta. Eu preciso juntar essas duas coisas. Fiz a experiência, acessei por meio das ferramentas, agora sim, eu tenho maturidade emocional e conteudista para fazer a minha reflexão. Eu vejo uma bagunça nesse sentido. As reflexões são normalmente a partir de uma ferramenta e de nenhuma experiência, ou de uma experiência e nenhuma ferramenta, ou de experiências e ferramentas de uma única vertente sobre aquele tema, o que é uma parcial capacidade de reflexão. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Isso tem a ver, só para conectar com uma das leis do nosso livro, que é a lei da elasticidade. Sim. Se eu quero ter uma opinião sobre o PT, eu preciso conhecer profundamente o PT. Eu não posso ser antagônico a estudar sobre o PT. Se eu quiser ter ou vamos falar de esquerda e direita, a mesma coisa. Eu preciso acessar as duas coisas com F e com E. Ok? Para poder fazer a reflexão. Então, a reflexão ela é decorrente de F mais E sob diversos prismas diferentes e diversas perspectivas diferentes. Então, a minha colocação seria o seguinte: tem F e E, mas algumas pessoas começam pelo E e aí vão se aprofundar no F. Porque tem gente que começa a ver, o nosso caso aqui, por exemplo, as pessoas começam pelo nosso OT Extreme. E a partir dele vai estudar os fundamentos, vai aprofundar isso. Isso também pode ocorrer. A ordem dos fatores não altera a importância dos dois. Se eu começar com o mais comum é começar com F para experimentação, ou ficar só no F. No nosso caso, muita gente começa no E e volta para o F. Agora, tem muita gente que começa no E e não vai para o F. Fica lá, simplesmente curtindo as experiências que viveu. É fundamental, mas não basta. Não basta. Não basta. É muito mais do que isso que precisa ter. Quem fez um curso de coaching, por exemplo, ele não fez o F, ele só fez o E. E mal e porcamente. Você fala, os conceitos, as ferramentas, aquilo lá é muito pouco quando você compara com anos de academia, de estudo, de literaturas lidas. Ok? É muito pouco. Então, eu preciso ter densidade no F, densidade no E. Agora sim, eu consigo fazer o R da reflexão. E a reflexão te posiciona em relação àquele assunto. Você assume, a partir do R, qual que é a sua argumentação em a favor ou contra aquele conteúdo que você assimilou via F e via E. Ok? Muita gente faz o F, faz o E e não faz nada com aquilo. Não reflete em nenhum grau. Não parte para um processo analítico interno que acontece aqui dentro, entende? Por isso que não existe um agente externo para fazer o R. É você com você. Se você não reflete, não pondera, não se emociona com aquilo, né? Eu, por exemplo, quando reflito, eu vivo o orgasmo intelectual, que eu chamo isso, né? A Márcia já me ouviu falar isso várias vezes. Pô, na reflexão é que eu falo assim, puta que coisa sensacional. É um regozijo interno, assim. Porque você Nós temos isso, né? Eu leio um livro, mostro para ele lê uma coisa, mostra para mim. Esse debate sobre as literaturas acessadas via F, experienciadas via E, geram movimentos musculares na gente. Eu vejo muita gente incapaz de fazer a reflexão ou fazendo uma reflexão só no F ou com E. Entendeu? Tem que ter as duas coisas para fazer a reflexão de maneira ponderada. Eu vejo, às vezes, e não é arrogância, mas alguns poderiam dizer que fosse. Eu vejo algumas pessoas se posicionando sobre algum assunto e eu vejo que ele só teve o F, não teve o E. É um posicionamento capenga de experimentação. Ou é um posicionamento
cheio de experimentação, mas capenga de lastro, de ferramentas. As pessoas ficam viciadas em experimentações e não colocam os seus planejamentos em dia, não vão para a ação, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, não refletem profundamente sobre cada coisa que aprendeu e como pode melhorar para ir para a ação que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque, na verdade, eu não sei se a gente está sendo claro aqui, mas é muito importante você entender que o método FERA é um método completo de absorção do conhecimento para gerar efetividade do aprendizado e prosperidade. Não é riqueza. Prosperidade é muito mais profundo do que riqueza, né? A riqueza se fala de poucas coisas, envolve muito material, muito materialidade. A prosperidade não. Envolve a contribuição com o mundo de uma maneira diferente. Então, eu diria para você, se tem uma coisa aqui que a gente sabe fazer, é aprender. A gente tem uma capacidade de aprender, eu diria, ímpar. Muitas pessoas são melhores que nós, em diversos assuntos. Sim. Agora, se nos dê pouco tempo, a gente iguala e supera o conhecimento daquela pessoa, porque a gente sabe fazer esse processo de uma maneira muito, muito, muito natural para a gente. A gente vai acessar a ferramenta, vai experimentar em ambiente de laboratório, vai preferir alternativas que nos ofereçam a experiência, vai refletir muito, porque a reflexão é um processo individual, onde a gente, poxa, não concordo com isso, eu concordo com aquilo, mas só pode fazer, grave o que eu estou falando, só pode fazer reflexão aquele que de verdade fez o F com diversidade e fez o E com diversidade. Aí sim. E assim, para você refletir, isso dá trabalho. Se você achar que refletir é uma coisa suave, facinha de ser feita, não dá trabalho, às vezes dói. Então, nem todo mundo está disposto também. Né? Bom, agora que você acessou o F com diversidade, o que eu quero dizer com diversidade? Com múltiplas visões, né? Perspectivas diferentes, até antagônicas. Viveu a experiência com diversidade também. Diversidade também. Com Sim. Antagonismos até. A partir de acumular essas duas coisas que exigem agentes externos, você sozinho reflete, pondera, reconecta circunstâncias de convicção. Agora você tem que fazer a última coisa, que é a aplicação. Ou alguns poderiam chamar de ação, mas eu prefiro chamar de aplicação. Porque a aplicação é o seguinte: qual a diferença da aplicação para a experimentação? É muito diferente. Muito diferente. Embora possa ser a mesma coisa. Enquanto na experimentação, na matemática, eu faço exercícios e simplesmente aquilo vale se está certo ou errado, na aplicação, se eu errar, eu vou comprometer alguma coisa. Se eu errar um cálculo de resistência de uma plataforma de concreto, ela vai cair e vai matar pessoas. Sim. Você vai aprender com isso? Vai aprender, mas a aplicação é fundamental. A aplicação tem consequências por conta dos seus para atos. Outras pessoas. A experiência tem consequências para você. Ok? Que é o aprendizado. Mas a aplicação é a disposição de fazer algo de verdade que possa gerar consequências. Ok? Possa gerar consequências a outros que não sejam você. Quando você vai para a aplicação, você aprende uma coisa que você não conseguiria aprender no F, nem no E, e muito menos na reflexão. Você tem um medo de errar, ok? Muito sério na aplicação. Você tem um respeito pelo erro maior do que o respeito pelo erro que você tem na experimentação. Você tem um risco maior na aplicação. Mas veja, não consegue aprender com máxima efetividade quem não se propõe a aplicar. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Matemática. Ok?
eu estudo pela ferramenta. Isso é vídeos, livros, aulas e tudo mais. Faço os exercícios experimentando cada conceito. Reflito com profundidade sobre essas duas circunstâncias e me permito me apaixonar ou odiar a matemática. Ok? Agora, está na hora de eu aplicar o que eu aprendi. E agora eu preciso me propor a ensinar alguém. Ok? Por quê? Porque quando eu ensino alguém, é a aplicação daquilo que eu absorvi via ferramenta, via experiência, decorrente da minha reflexão, onde eu tirei as coisas boas, eu só tirei as coisas ruins, eu só deixei as coisas que me agregaram valor, e passei a, deixa eu fazer isso com alguém. Um exemplo para isso, acho que um exemplo muito comum está nas nossas vidas, é um exemplo de alta responsabilidade, é um cirurgião. Sim. O cirurgião, ele teve as ferramentas, ele experimentou na faculdade, depois disso ele nunca mais vai parar de estudar e ter uma vida na mão dele. Então, você imagina o tamanho da responsabilidade do cirurgião. É o que o Pavani fala, imagine se na sala de cirurgia estivesse assim, errar é humano. Percebe? Imagina, o lema da sala de cirurgia, errar é humano. Você já não vai mais naquela sala de cirurgia. Embora errar seja uma possibilidade no momento da aplicação, ele é um momento de grande aprendizado. Ele é um momento de grande aprendizado. Não completa o aprendizado aquele que se abre mão da aplicação. A aplicação com riscos. A aplicação é diferente da experimentação, porque a experimentação é no ambiente de laboratório. Se errar, o impacto é bem menor. Ok? Agora não. Quem vai. É aquele papo, né? Jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo. Ok? Até a reflexão é treino. Até a reflexão é treino. Mas você precisa jogar, velho. Você precisa jogar. Porque o nervosismo que aparece na aplicação é maior do que o nervosismo que aparece na experimentação. E na aplicação vão ocorrer algumas situações que você tem que ter a responsabilidade e a rédea na sua mão para sair daquilo que aparece na sua frente. Então, durante o evento ou durante uma cirurgia, o cirurgião ele se depara, né, com coisas que ele talvez nem esperasse. E nós aqui no nosso treinamento, na nossa aplicação, ocorrem coisas que, se a gente não tem a ferramenta, tudo aquilo que a gente tem de bagagem, nesse momento é a hora de falar assim, eu tenho que ter uma saída e com responsabilidade em relação a isso, entendeu? E você percebe que a aplicação vem depois do F, depois do E e depois do R. Quem se propõe, por exemplo, a pular todas as etapas, e vamos dar o exemplo do coaching. O coach vai começar a atender na prática as pessoas. Isso é fazer o A sem ter o F, o E e o R. Está errado. Isso é irresponsabilidade. Quem aplica sem ter feito o F, o E e o R precisa ser preso. Precisa ser preso. Está errado. Não pode isso acontecer. Mas isso não quer dizer que quem se propõe a aplicar aquilo que F, E e R fez está isento da possibilidade de errar. Não, ele vai errar. E o erro é uma forma de aprender. Muito importante. Mas não tem jeito. Compare um cara que só treinou futebol, aprendeu todos os fundamentos pelo F, treinou todas as vezes que podia pelo E, refletiu sobre todas as circunstâncias vividas e aprendidas no F. Mas, meu amigão, se não jogar para valer, não vai aplicar o A. Por isso que quando a gente termina o nosso treinamento, o OT Extreme, que é ele, na essência, né? A gente pede para você, o treinamento acaba de começar. Por que a gente diz isso quando termina o treinamento? Porque a partir de agora você vai refletir, é o R do Fera, e depois de refletir, você vai aplicar o que você aprendeu em ambiente de laboratório via F e via E. Ok? Vai aplicar. E vai aplicar onde? Nas circunstâncias da vida. É o momento de você falar assim, poxa, é hora de eu usar na prática aquilo que eu aprendi. Eu acho
Eu acho que cabe aqui, por exemplo, muita gente fala, mas né, vocês aí, né, tem empresa e tal, principalmente quem tem empresa, porque você é o reflexo das pessoas que trabalham para você. Você tem que ser o espelho, né? Ela tem que olhar para você. O seu cliente, quando entra na sua loja, no seu restaurante, seja lá onde for, ele tem que ver a cara do dono ali, entender que a pessoa que está ali, porque se o teu funcionário trata mal um cliente que entra na sua loja, não vão falar mal do funcionário, vão falar mal da sua loja. Então, cabe a você orientar as pessoas que estão aí do seu lado como fazer todas essas etapas, entendeu? E por que a gente vai usar aqui o F, o E, o R, o A e chamar de fera? Porque você é uma fera sobre um assunto quando você fez o F com diversidade, fez o E com diversidade, refletiu depois de ter feito o F e o E e aplicou. Aí você é fera. Antes disso, você é amador. Quem faz F, pula o E, pode ser até profissional. Tem gente que é profissional, mas ele não é fera. Fera é o cara que faz o F, o E, o R e o A. Eu conheço poucos feras. Poucos feras. Mas eu sei como formar um fera. Ok? Nós sabemos como formar um fera. E veja, nessa jornada de transformação de você que está nos assistindo num fera, eu ajudo no F e no E. Eu ajudo. O R e o A. O R e o A, meu queridão, é você na solidão da solidão. Não tem jeito de um agente externo contribuir com o R e o A da fera. É você que vai fazer isso. Então, nós aqui, qualquer escola, qualquer elemento emissor de um conhecimento, ele ajuda no F, e se tiver algum tipo de cuidado, ele vai ajudar no E. Sim. Ok? Mas a reflexão é contigo, meu irmão, e a aplicação é contigo, meu irmão. Ok? Porque não você nunca. Só para terminar aqui, você nunca exacerba a aplicação. Na aplicação, você fala assim: poxa, é hora de eu aprender FE de novo em algum outro assunto. Isso não para na vida. É um ciclo. Ok? Diga, Mar. Estamos acabando. Já não esqueci o que eu ia falar. Não, na verdade, esqueci o que eu ia falar. Eu deixei você falar, esqueci. Ah! Então, para você entender que. Lembrei! Que, na verdade, assim, o R e o A, quando você dá esse poder a outrem, você vai ficar preso a um único conceito, a uma única coisa, porque você transforma as pessoas em gurus. Então, os gurus também cometem ato falho, né? Então, cuidado com o que você guruliza, né? Que a gente fala assim, guruliza. É por isso que a gente não tem nenhum tipo de valorização da gurulização da gente. Muita gente, poxa, vocês são. Tá bom, eu admiro e gosto de que sejamos valorizados. Mas nosso poder de contribuição é de metade da jornada da fera. É de metade. Eu contribuo muito bem com F e contribuo muito bem com E. Mas o R, se você não estiver disposto a refletir, parar realmente para refletir com seriedade, com profundidade, com emotividade, ok? Quem faz o R, gente, vibra internamente. Ele não consegue ir para casa. Por exemplo, os meus alunos da FGV, eles dizem uma coisa que eu gosto muito às vezes. Eles falam assim: Pavani, não dá para ir embora sem pensar no que você está falando. Pô, ele está exercitando o R. Mas por que ele exercitou o R? Porque o F foi bacana e o E também. O E também teve uma experimentação ali. E ele não consegue fugir da reflexão sobre aquilo. Pondera, reflete. E aí, inexoravelmente, a aplicação é o quarto passo para transformar você em fera. Qual o convite que a gente faz para você? Vire uma fera. Deixe de ser amador, que é aquele cara que faz nenhum deles e acaba indo para a aplicação. Isso é amador, ok? Deixe de ser apenas profissional. Profissional é o cara que faz o F, o R e o A. Bacana. Ele faz a ferramenta, reflete e aplica. Isso é profissional. Agora, a fera não. Ele faz o F, faz o E, que dá todo um redimensionamento do F,
faz a reflexão e faz a aplicação. O profissional também é aquele cara que faz a experimentação, a reflexão e a aplicação, mas não faz a ferramenta com profundidade. Para se transformar num fera, eu acho que isso a gente sabe preparar pessoas para fazer isso, pelo menos naquilo que nos cabe enquanto conceito, né? Nós estamos falando isso para você. Você tem que querer ser um fera. Você quer ser fera em alguma coisa? A gente oferece um método que trabalha esses conceitos todos e no final você ganha uma certificação, que é a certificação DHBI. A certificação DHBI nada mais é do que o preparo emocional para você ser um fera. Mas assim, para ganhar essa certificação, você vai ter que estudar muito e refletir muito, fazer prova. Então não é. F, fazer E, fazer R e fazer A. Tem que fazer as 4 coisas, porque isso vai ser um diferencial na tua vida. E aí você vai trocar o P do profissional pelo P do protagonista. Se você estiver disposto, estamos aqui. Certo? É isso aí. Eu espero que vocês... Olha, nós tivemos uma excelente audiência. LinkedIn, tivemos mais de 15 pessoas lá no LinkedIn assistindo com a gente. Aqui no YouTube tivemos também um recorde bastante interessante. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer perguntas aqui, mas, em tese, nós já acabamos o nosso tempo. Falta 2 minutos para a gente fechar. O que nós fazemos aqui toda terça-feira no nosso programa Note Aí é isso, é exercitar, experimentar. A gente está aqui falando de vários temas, toda semana, às vezes com convidado, às vezes sem, porque a gente não se permite. Às vezes, já teve momentos que o Pavani não pôde estar aqui, eu fiz sozinha, falei de livros que eu fiz, como faço com o livro, o que eu estudei do livro, como ele agregou na minha vida, porque a gente acredita que é 1 hora só. 1 hora só do nosso tempo, desde que ela ajude muitas pessoas, estaremos aqui sempre. Assistir o Anota Aí é F só. Tem nada de experimentação aqui, ok? Assistir o Anota Aí é F puro, ok? Não existe aqui a proposta da experimentação, porque não é a proposta. Mas você teria que experimentar. Agora, no método auditivo de desenvolvimento, esse tem o F, o E bastante. O E a gente vai ter semana que vem, por exemplo. O E nós somos bons no E. Se nós somos bons no F, no E nós ultrapassamos qualquer coisa, porque nós somos bons no E. Modéstia à parte, nós somos bons no E. E o R e o A, aí é com você, apenas um conceito. Eu espero que você tenha entendido e tenha servido aí para alguma coisa. Opa, Clebão, vamos lá, Clebão, boa noite, querido. Toda semana estaremos aqui. Se você se interessa por assuntos sobre comportamento humano, cultura organizacional, vida, é aqui o lugar. Estaremos aqui toda semana falando sobre alguma coisa. Uaf! Beleza, gente? Nos vemos na semana que vem, terça-feira, às 8 horas, com convidados a partir da semana que vem, hein? Convidados semana que vem é um convidado espetacular. Vocês não podem perder. Institucional, nos vemos já já. Tchau, tchau. Beijo para vocês.